Oi pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história do nosso mundo gringo. Bom, gente, a história de hoje é daquelas histórias que a gente adora contar aqui. Ela não é bem uma atualização, mas ela já contou a história dela aqui no canal, que foi Fico Enlouquecida com Ele. Vocês lembram da menina da Suíça, que tem um namorado, e que toda hora que ela falava que ela não gostava muito dele, mas aí ele sai de casa tal, e ela fica lá enlouquecida com ele? Então, é a história dela. Mas o que ela veio nos contar aqui? Pera aí, gente, tem alguém me chamando aqui. O que ela veio nos contar é o seguinte, como é a história dela com o pai dela, né? Porque ela é filha de uma brasileira, ela mora na Suíça há muitos anos, e ela veio nos contar que esses traumas, assim, tudo isso que acontece na vida dela, vem lá de trás. Vocês lembram que da história, né, a gente até falou um pouco sobre isso, porque ela tinha os comportamentos que dava a entender que ela precisa de uma ajuda psicológica. E ela quis contar pra gente, então, como que foi antes disso, né? Por que será que ela tem esse tipo de comportamento com o namorado dela? Essa coisa dela ficar louca quando ele some e tal. E sendo que ela mesma fala que nem gostava dele, né? Então vamos lá entender essa história que ficou um pouco confusa. Bom, Dani, sou a Alice que mora na Suíça, do vídeo com o Theo, que é o vídeo Fico Enlouquecida com Ele. Se você não viu, vá lá assistir. Vou deixar aqui embaixo no box de informação para vocês. Aliás, aqui embaixo no box de informação tem a playlist do Mundo Gringo para você assistir todos os vídeos, o e-mail para você mandar a sua história, meu Instagram, @DaniDelanos, para você seguir lá, gente. Por quê? Porque lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia aqui nos Estados Unidos. Eu sei que tem gente que gosta de ver, então segue por lá. Vamos lá. Bom, como vocês já sabem, já contei um pouquinho no outro vídeo, o meu pai é italiano. Ele conheceu a minha mãe e se casaram. Depois de 4 anos, ela acabou ficando grávida por acidente. Então, gente, a mãe dela acabou engravidando aí por acidente. Tudo bem que eles já tinham aí 4 anos de relacionamento, mas de repente não tinham planos, né, de ter filhos, e a mãe dela acabou engravidando. Dani, quando a minha mãe engravidou, eles já estavam separados. Então, né, meu pai achou que minha mãe tinha comprado o médico. E a gravidez da minha mãe foi uma luta. Com 3 meses de gravidez, minha mãe perdeu o líquido amniótico. Ela teve que ficar 3 meses no hospital deitada para eu poder sobreviver. Quando deu 6 meses, os médicos falaram que ela tinha que fazer uma cesárea de urgência porque eu não tinha mais como ficar na barriga dela. Então eu nasci com 6 meses, com 800 gramas. Nasci com insuficiência respiratória. Meu estômago ainda não estava formado. Mas hoje, pela graça de Deus, eu tenho saúde. Meu pai maltratou minha mãe quando ela estava grávida, negou comida a ela. Eles se divorciaram quando eu tinha 1 ano. Meu pai sempre acusava minha mãe de maus tratos na justiça, mas graças a Deus, a justiça nunca tirou a minha guarda dela. Quando eu era pequena, ele me pegava nos finais de semana e nas férias para ficar com ele. Ele sempre foi um homem muito galinha. Ele nunca tinha nada sério com ninguém. Meu pesadelo começou aos 7 anos de idade. Meu pai foi para o Brasil de férias e lá ele encontrou uma menina mais nova que se chamava Diana. Ele trouxe então Diana para a Suíça e eles se casaram. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu estava no carro com a minha mãe e recebi o convite para o casamento do meu pai. Ele me ligou e perguntou: "Você quer ir?" Eu respondi: "Não." Eu já tinha 7 anos. Então, com 7 anos, ela falou que ela não queria ir no casamento do pai dela. Ela disse que com 7 anos ela já era firme no caráter e eu nunca aceitei aquela união mentirosa. Fui crescendo e aos poucos vendo que meu pai não fazia mais questão de me ver nos finais de semana.
Ele sempre foi mão de vaca comigo. Ele não gostava de comprar roupas para mim e sempre eu tinha que lutar para ele comprar uma peça que sequer que fosse, né? Ele sempre falava, pega as mais baratas. Isso eu lembro que eu estava com 11 anos. Mas para a mulher dele, ele dava o cartão de crédito e ela tinha tudo, todas as coisas caras que ela queria. Bom, quando eu tinha 11 anos, essa mulher engravidou do meu pai e tiveram uma filha em 2012. Logo após o nascimento dela, essa mulher e meu pai se separaram. Ela fez um inferno na vida dele. Ela tentou se matar por causa dele. Até que um dia ela fugiu para o Brasil com a criança. Isso aconteceu em 2015. Meu pai sempre foi um homem grosso e ignorante. Ele sempre manipulava, ameaçando as mulheres quando elas os deixavam. Várias vezes, ele mandava eu bater nas pessoas, né? E ele fazia eu arrumar briga com algumas pessoas. Eu tinha 14, 15 anos. Com as pessoas que ele não gostava. E ela disse que ela não tinha consciência que isso era manipulação. Eu pensava que eu tinha que defender ele, então eu arrumava briga com essas pessoas, acabava batendo nessas pessoas e ele ficava de bonzão. Acho que ele manipulava a menina de uma tal forma que eu não entendi muito em quem que ela batia, mas ela arrumava lá confusão com os desafetos do pai dela. Bom, ele falava pra minha mãe, meu Deus, que eu iria ser prostituta igual a minha mãe. Isso quando alguém perguntava o que eu queria ser quando eu crescesse. Imagina, gente, o que sua filha vai ser quando crescer? Ela vai ser prostituta igual a mãe dela. Eu sempre perdoei ele, pois eu pensava que ele não tinha tido uma infância fácil. Ele não tinha tido amor de pai e mãe. Meus avós chamavam os filhos com apelido. E o apelido do meu pai era Bandido. Em 2015, ele conheceu uma mulher brasileira que se chamava Solange. Ela tinha uma filha da minha idade. Logo de início, ela parecia uma mulher doce, gentil, trazia presentes para mim, fazia festas de aniversário, era carinhosa. Ela dava presentes até para minha mãe, mas eu acho que isso era uma armadilha até a ficha dela cair, né? Meu pai morava com ela e com a filha dela. E era um maior romance, gente. A filha dela se chamava Laura e ela chamava o meu pai de pai. Os três viajavam e nunca me levavam juntos. Eles assistiam um filme na cama, os três agarradinhos. A Solange deixava meu pai e voltava. Ela sempre deixava e voltava, tipo, terminava e voltava, né? E era um vai e vem danado os dois. Numa dessas vezes, ela me ligou falando pra mim que meu pai tinha tentado se matar porque ela tinha o deixado. Eu nessa hora fiquei desesperada, já imaginando meu pai lá com a corda no pescoço. Nessa época eu tinha 18 anos. Eu não tinha como ir até a casa do meu pai naquele dia, então eu chamei a polícia para ir verificar se ele estava vivo. Quando a polícia chegou lá, ele tinha cortado os pulsos. Levaram ele para um hospital psiquiátrico. Fui até lá, chorei, falei com ele que eu o amava, que eu nunca iria abandoná-lo. Meu pai é muito esperto, ele conseguiu sair desse hospital rapidinho, ele não ficou internado lá. Mesmo assim, todos os dias, ele me ligava falando pra mim que ele queria morrer. Ele falava que o coração dele ia parar, pois ele estava bebendo muito. Depois meu pai descobriu que Solange tinha deixado ele por uma mulher. Mas Dani, era uma mulher daquelas bem masculinas, que parecia um homem, sabe? Bom, depois desse caso com essa mulher, Solange acabou voltando para casa do meu pai, depois de ter ficado uns 3 meses longe. 3 meses que ele vivia me ligando. Ele ia para a discoteca comigo, com os meus amigos. Essa mulher que Solange arrumou, ela botou sapatão aqui, né? A gente sabe que não se usa mais esse termo, mas ela era uma mulher conhecida da minha mãe. E ela foi reclamar para minha mãe que ela estava muito triste, pois a namorada dela tinha voltado para a casa do ex, que era o meu pai. Quando eu vi essa mensagem no Facebook da minha mãe, tirei uma foto da conversa e mostrei para o meu pai.
Eu queria que meu pai se mancasse, que ele parasse de ficar chorando por causa de qualquer mulher. Afinal, Solange tinha traído ele. Eu queria abrir os olhos do meu pai, porque eu estava cansada de ver ele falando que queria se matar por causa daquela mulher. Mas eu mal sabia que naquela hora eu estava assinando minha perca total ali do meu pai. Eu nunca morei com meu pai, eu sempre vivi com a minha mãe. Mas naquela época minha mãe tinha perdido o apartamento e estava num estúdio pequeno. Então eu tinha pensado, bom, vou ficar uns meses com meu pai até minha mãe encontrar um apartamento maior. A minha surpresa, Solange voltou para a casa do meu pai enquanto eu estava lá. Os dois discutiram e meu pai fez a pior coisa que ele podia, que era voltar com ela. Depois de uma semana que essa mulher tinha voltado, meu pai foi até a polícia e me denunciou. Falou que eu era uma drogada, que eu saía com vários homens, que eu não dormia em casa. E ele pediu para o juiz me colocar numa clínica psiquiátrica para eu ser internada. Naquela época, Dani, eu tinha emagrecido muito porque eu tenho uma doença na tireoide. É tireoide, né, gente? E a minha tireoide, ela funciona muito. Então, um dos sintomas é a perda de peso. Ela não fala aqui qual é a doença que é. Bom, mas graças a Deus a justiça não aceitou o pai pedir para internar ela, tá? Eu não conseguia acreditar que ele tinha feito essa maldade comigo. Eu tinha 19 anos. Depois que ele fez isso, desse depoimento lá na polícia, que ele foi lá, deu queixa dela e tudo, o que ele fez? Ele mudou a fechadura da casa dele, jogou as minhas coisas que estavam lá fora. Eu tive muito ódio dele, desejei até a morte dele. Eu queria ver meu pai morto, pois ele tinha estragado a minha vida. Com o tempo, fui de novo perdoando ele, porque eu sempre pensava, bom, coitado do meu pai, ele não tem culpa, ele sofreu muito, ele tem traumas, então ela sempre dava uma desculpa para perdoar o pai. Gente, eu quero que vocês lembrem da filha da Solange? Pois é, meu pai sempre dava presentes para ela em dinheiro. E para mim, ele dava como se fosse 10 euros. E para a menina, ele dava muito mais dinheiro. Quando eu queria alguma coisa do meu pai, eu tinha que implorar. Gente, meu pai tem dinheiro. Ele tem um Porsche, ele tem 2 empresas. Ele ganha na faixa de 3 milhões, sei lá, deve ser na moeda da Suíça lá, né? Por ano. Ele pegou um apartamento para a filha da Solange. E ele vive no maior romance falando para todo mundo que ela é filha dele. Eu chego a pensar que meu pai deve ter um caso com essa menina. Hoje meu pai não está mais com a Solange. A Solange enlouqueceu completamente e está doente. Bom, a Solange chegou aí ao tribunal contra meu pai, dizendo que estava sendo ameaçada de morte e que a vida dela estava em perigo. Meu pai, mesmo assim, deixou a filha dela dentro do apartamento que é dele, para vocês verem como é essa história. Bom, hoje eu tenho 21 anos, vou fazer 22 daqui uns dias. Ele não gosta do meu namorado, que é o lá do vídeo que ela contou, né? Quem não viu, vai lá assistir a história dela com o namorado dela. Ele faz de tudo para me colocar contra meu namorado. Ele me manipula. Ele falou que meu namorado vai me deixar e vai me dar um chute na bunda. Meu namorado estava de armação com o irmão, lembra? Lá na Itália, para trazer o irmão. Mas graças a Deus, tenho meu namorado na minha vida para me dar o amor que esse homem nunca me deu, que é o pai dela. Bom, a última decepção com o pai, ela disse que ela queria fazer um curso de enfermagem que custa 30 mil. Gente, ela põe aqui os valores, eu não sei se é na moeda da Suíça, deve ser na moeda da Suíça, né? Então é 30 mil, sei lá, se é euro, sei lá o que é. Uma faculdade de enfermagem ela queria fazer. Ele falou para mim não se preocupar, que ele iria pagar esse curso para que eu seguisse na minha vida, né? Que eu fosse alguém. Então ele foi, me fez várias promessas. E logo depois, quando eu ia começar o curso, que ele tinha que pagar, ele falou, por que seu namorado não paga? Você não tá com ele? Ele não tá te comendo?
Então por que que ele que não paga? Gente, meu namorado não tem condições de pagar esse curso. É um curso caro, né? E eu falei pra ele, meu namorado não tem como pagar. E ele respondeu pra mim, então por que que a sua mãe não paga, né? Ela estragou a minha vida e deveria pagar esse curso. Gente, na época ela tá contando aqui que ele fez uma dívida no nome da mãe dela de 67 mil euros, que deve ser. E que a mãe também acabou ficando com o nome sujo, nunca conseguiu limpar e tem essa dívida lá nas costas, tá? Até que finalmente ele falou que não ia pagar porque ele não ia gastar dinheiro. Eu poderia, gente, até pedir uma bolsa do Estado, só que eles vão ver que o meu pai tem dinheiro e eu não vou conseguir essa bolsa. Eu liguei para a escola e falei que então eu não ia fazer. Mas a escola me falou que até os 25 anos o meu pai seria obrigado a pagar a minha, eu acho que é uma faculdade. Mas ele se recusa. E minha escola começa agora, no dia 23 de janeiro. Já estava tudo certo, né? Tudo certo para ela começar, mas o pai dela fez essa aí com ela. Bom, se ela quiser que o pai pague aí a faculdade, ela vai ter que entrar no tribunal contra o pai, que ela já deu entrada, mas é só em setembro, então seria depois também que a escola começasse. Daí agora só Jesus na causa. Meu pai estragou minha vida dentro da Suíça, o país onde eu nasci. Eu estou, né, no começo de uma vida e ele está tentando destruir tudo. Esqueci de falar para vocês que meu pai pagou uma escola militar para aquela menina do Brasil, que ele teve lá um caso, né? Mas para mim, que sou filha dele, ele não paga nada. E eu sofro muito com isso, pois eu queria muito que meu pai investisse no meu futuro. Eu queria muito, né, ser alguém. Ela vê lá o pai gastando dinheiro com mulher e não vê que, né, que ela, que é a própria filha, não tem nada. A vida toda ele falou pra mim que a minha mãe ter engravidado foi um imprevisto. E a minha vida toda eu sofri pela falta de um homem, pela falta de um pai. E eu acho que eu sempre procurei nos homens desde cedo o que eu nunca achei no meu pai. Por isso que eu acho que eu só consegui gente que acabou me usando sexualmente, que me humilhava. E eu achava isso normal, porque era assim que eu via meu relacionamento com meu pai. Então ela achava que aquilo era normal, tá? Até o dia que eu encontrei meu namorado e ele me ensinou o que era respeito e amor. Essa é a história, né, minha com meu pai. Então ela quis contar a história, gente, pra gente entender um pouco, talvez, todas as coisas que ela passou com, né, no primeiro vídeo que ela conta aqui. E olha, esse caso assim do seu pai, cara, infelizmente é muito comum, né? Assim, claro que tem pais e pais, né, gente? Não tô generalizando, tem pais, eu tive um pai maravilhoso, sabe? Mas tem pais que realmente, pelo amor de Deus, não valem nada, né? Que eles dão mais pra quem tá de fora do que pra própria filha. Custava esse homem pagar o curso dela, porque é pro futuro dela, né? Ele é pai, ele tem obrigação. E pelo que ela fala aqui, na Suíça ele teria obrigação até aí os 25 anos aí de pagar as coisas pra ela. Então ele trata essa menina, ele manipula muito essa menina, quando ele precisa ele tá ali do lado dela, e quando ele tá com outras mulheres, pelo que eu entendi, ele meio que descarta ela. E ela, já falamos isso aqui no canal, né, por ser tão descartada pelo pai, talvez na cabeça dela ela entendesse que isso era amor, né? Ah, meu pai me ama, mas ele me trata assim, me humilha, isso é amor. E não é. E ela acabava aceitando isso de outros homens. Ser humilhada, ser, né, ser deixada de escanteio, aí depois volta. Por quê? Porque é o relacionamento que ela tem com o pai dela. Se ela acha que é uma pessoa que ama ela, né, vai lá, trata ela mal. Daqui a pouco volta a falar com ela. Poxa, o pai que te manda para uma clínica psiquiátrica. Gente, nesses países aí, Noruega, Suécia, Suíça,
Qualquer que você fala fora da casinha já é motivo de te enfiar numa clínica psiquiátrica, né? Então, sim, tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça, né? E eu sinto muito, amiga, sinto muito, assim, por você. E por isso que naquele vídeo eu te falei, procure ajuda psicológica, para você entender, sabe, o que é certo e o que é errado. Para você não deixar que os homens façam isso com você. Porque isso aí é um ciclo, gente. Aqui no canal a gente já viu isso, muito isso. Se o seu pai te trata mal, se o seu pai te trata como uma Zé Ninguém, você vai aceitar que qualquer homem faça isso com você. Porque se seu próprio pai te tratava assim, né, e seu pai supostamente te amava, tá ali para te amar, você vai achar que isso é normal. Se você vê o seu pai enfiando a mão na sua mãe todo dia, ou em você, e daqui a pouco tá lá falando que eu te amo, quando você apanhar, você vai achar que isso é uma forma de amor. Ah, mas o meu pai me amava, batia na minha mãe, mas ele amava a gente. Então, tipo assim, na sua cabeça aquilo não é errado, porque você cresceu vendo aquilo. E tudo que a gente, né, é uma cultura, né? O que é uma cultura? É tudo que você vê todos os dias você acaba achando aquilo que é normal, né? Então, se você vê sua mãe apanhando todo dia e daqui a pouco os dois estão lá, te amo, te amo, te amo, ah, normal. Eu apanhar do meu namorado é normal, porque é igual eu vir na minha casa. E, infelizmente, o que o seu pai faz com você, você acabava vendo aquilo como uma coisa normal. E é o que você procurava, um amor de pai que você não teve, só que você tem que lembrar que os homens não são seu pai, né? E você acabava sendo humilhada, você acaba sendo usada por esses homens, só que muitas vezes você perdoava por quê? Porque era a mesma relação que você tinha com seu pai, que era te dar ali amor e daqui a pouco, né, te botar para escanteio. Então, infelizmente, é por isso que eu falei para você procurar uma ajuda psicológica, para você começar a entender tudo isso aí e se fortalecer, tá bom? Um beijo, minha linda, para você. Deixe seu comentário aí para ela. Vou deixar o vídeo aqui do box de informação para vocês irem lá assistir.